Oi gente, eu sou o Leonardo e hoje eu tô de volta aqui no quadro de lançamentos pra trazer um filme que quase ninguém conhecia, inclusive eu, que é o filme Barbarian, que foi lançado nesse último mês aqui. Mas antes de começar a contar sobre essa história bem surpreendente, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal, que a gente tá postando 3 vídeos semanais nesse mês aqui de outubro do Halloween. E também eu vou estar dividindo esse vídeo aqui na parte sem spoilers e também na parte com, então caso você não tenha assistido o filme, que é algo que eu recomendo você fazer, vai lá, para na parte que eu vou começar a falar sobre os spoilers e depois volta aqui. Então sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho sobre esse filme. I'm sorry, who are you? Eu, sinceramente, não sabia nada do que esse filme se tratava. A única coisa que eu conhecia sobre ele era a capa, que era bem misteriosa, e também algumas pessoas falando dele sendo muito bom. Então eu falei, por que não dar uma chance, né? Como todos os outros filmes aí que eu assisti nesse ano. Inclusive, eu assisti outras pérolas aí que eu fui sem saber nada, nem ver o trailer, e me decepcionei bastante, como o próprio filme do diretor do Sharknado. E pelo que eu havia pesquisado, nem mesmo o trailer entrega do que esse filme se trata, e é algo muito legal, porque ele deixa a surpresa mais pro final, mais pro meio do filme, que você vai perceber assistindo ele, que ele tem uma reviravolta ali no meio que você não esperava e inclusive nem eu esperava mesmo, porque o filme é vendido como se fosse um suspense, alguma coisa ali, troca bastante o tom do filme e do que se trata realmente ele. O filme conta a história da nossa protagonista que vai fazer uma entrevista de emprego numa outra cidade e ela vai lá agir num Airbnb numa cidade próxima ali, num bairro meio estranho, muito abandonado, e chegando lá ela percebe que a casa que ela tinha alugado já está sendo ocupada por outra pessoa que também alugou aquela mesma casa. E a gente fica com aquela dúvida na cabeça se aquele cara tá fazendo alguma coisa pra prejudicar. E pra ela não ficar sozinha, perdida naquele lugar, a pessoa que tinha já meio que alugado a casa vai lá e convida pra ela ficar lá dentro porque ela não tem culpa daquilo. Os dois alugaram a mesma casa. Nessa parte aqui do filme a gente começa a ser apresentado por um terror psicológico excepcional, porque o ator, a pessoa que tava ali já alugando a casa é o Bill Skarsgård, que é um ator excelente, que a gente já tinha visto ele interpretando o Witch, o palhaço Pennywise, e é um dos protagonistas também, que é uma ótima atriz, e os dois fazendo aquele jogo ali de saber se alguém vai cometer alguma coisa um contra o outro, se vai ser revelado alguma ameaça entre eles, e cara, é muito foda esse suspense, e ele dura ali praticamente até metade do filme, que a gente vai perceber que, como eu já tinha comentado, ele troca totalmente, então nem vou dar muito spoiler aqui, não vou comentar sobre nada, porque vale muito a pena você assistir. E depois a nossa protagonista fica bem tensa, ela vai lá e descobre no porão da casa, que é até a capa do filme, e ela vai lá e começa a perceber algumas coisas muito estranhas, e aí que o filme ele troca totalmente de tom. A direção do filme também, a edição, mantém aquele clima de tensão durante o filme inteiro, que é algo muito legal, porque você não consegue descansar, você não consegue pensar na sua cabeça que tudo vai dar certo em algum momento, porque você sabe que está assistindo um filme de uma mulher que foi parar na casa lá alugada e já tem um cara, você sabe que vai acontecer alguma coisa. O filme talvez não seja para todas as pessoas que depois da metade ali talvez não gostem muito e vê que não é o filme para eles, mas é um roteiro muito legal de dar essa surpresa, porque se ele fosse vendido como os outros filmes que no mesmo trailer vão lá e entregam metade ou até mesmo a história inteira, esse filme aqui não funcionaria. É muito legal essa parte do plot twist e também de demonstrar que o filme ele consegue evoluir bastante e deixar você tenso durante o filme inteiro. O filme ainda dá espaço para algumas críticas sociais muito legais e algumas coisas psicológicas, então eu recomendo bastante você assistir esse filme aqui. Na minha opinião, ele recebe um 8 de 10, é um dos melhores filmes do ano, se eu posso dizer assim, de terror. Recomendo você assistir. Ele tinha saído lá no cinema da gringa, mas vai lá, dá uma pesquisada na internet aí que você com certeza vai achar. Então vai lá, assiste e depois volta aqui pra falar o que você achou dele. Então a partir desse momento eu vou começar a falar sobre os spoilers. Não tem muito o que falar sem spoiler, porque a graça mesmo do filme é depois falar um pouco mais sobre isso. Então caso você não tenha assistido, vai lá, assiste e depois volta pra cá. E caso já tenha assistido, você não liga pra spoilers, vamos lá. What? Someone bit me. E depois dela ter chegado naquele porão que eu tinha comentado, a gente começa a ver realmente do que esse filme se trata, porque a gente até imagina que aquela casa está sendo usada para fazer filmes pornográficos ou até para abusar de pessoas e filmar, e depois o Bill Skarsgård entrar lá e adentrar nos túneis que tem debaixo da casa, nosso protagonista vai seguindo e encontra ele desesperado, pedindo para ela ir para aquele caminho, só que acontece uma coisa surpreendente, porque aparece uma criatura que é uma mulher gigante, vai lá, pega a cabeça do Bill Skarsgård e simplesmente esmaga na parede, matando. E é nesse momento que a gente percebe que o filme não se trata mais de um terror psicológico, e sim de um filme de criatura que vai perseguir a nossa protagonista por todo esse tempo. Eu achei sensacional essa mudança de tema, porque eu não esperava e meu queixo caiu naquele exato momento. Inclusive a criatura é muito legal, ela tem um design bem único, chega a parecer bastante a Medeiros lá da franquia REC, e depois de ter matado o Bill Skarsgård, o filme simplesmente corta e começa a contar a história de um cara que ele tava visitando e ele ia pra aquela casa, só que ele acaba sendo demitido do emprego por alguma acusação de abuso sexual que ele tinha
tinha cometido, e ele vai lá, depois de adentrar na casa, ele vai lá medir o porão que tem tudo, que é uma cena até meio engraçada, né, dele sendo bem comédia. Ele vai lá enquanto o nosso protagonista, que surpreendentemente ainda estava viva, e também durante isso aparece a criatura, ou como é chamada, a mãe. Ela pega o cara e começa a tentar dar de amamentar pra ele, e a nosso protagonista vai lá e diz que ela tem um complexo de ser mãe, essas coisas, e que o cara devia respeitar e fazer isso, porque senão ele acabaria sendo morto. E a nosso protagonista, aproveitando aquele momento, ela simplesmente mete o pé de lá, consegue sair da casa, a criatura segue ela, mas aí a protagonista ainda consegue escapar e encontra um mendigo que teoricamente já sabia que aquela criatura morava lá, mas como todo o bairro é abandonado e a polícia não dá mais atenção pra aquela parte, porque teoricamente são de pessoas que usam drogas ali, o mendigo vai lá e conta toda essa história do que aconteceu, e a nosso protagonista vai lá e decide salvar o cara que tinha sido preso lá. Então depois deles conseguirem salvar o cara e aparecer dentro de um lugar lá, dentro de uma casa do mendigo, a própria criatura aparece lá pra matar as pessoas, inclusive ela até mata o mendigo de uma forma tão grotesca, e também depois o cara lá sendo partido a cabeça dele ao meio. As cenas agora são simplesmente sensacionais desse filme. E depois nosso protagonista ser confrontada pela criatura que tava em cima dela ali, então ela vai lá, pega uma arma que tava do lado dela, e ela acaba matando a criatura depois da mãe ir lá e dizer que ela queria que ela fosse a criança dela. O filme ainda tenta apresentar uma história muito estranha que não é muito bem conectada e deixa várias pontas soltas no final do filme, que é essa mesma casa aí que tem os túneis por baixo. Ele ia lá, pegava as mulheres, abusava sexualmente delas, e as crianças que nascessem daquilo se reproduziam entre si e criavam um ciclo infinito. Inclusive a gente até vê esse personagem novamente nos túneis, só que ele acaba tirando a própria vida com uma arma, e isso é deixado de lado e não é explicado. É até legal saber toda essa parte, tipo, ser misterioso, a gente não saber exatamente o que aconteceu e não explicar muito, porque ele tiraria um pouco ali da tensão do filme mesmo, mas eu acho que algumas pontas ali deveriam até ser entrelaçadas e explicadas, né? Tudo bem que não teria ninguém pra explicar aquilo, além do cara que tinha se matado. Mas então é isso, se você já assistiu o filme, não esquece de mandar aqui nos comentários a sua opinião e também deixar o seu like e se inscrever no canal, que a gente tá postando vídeo toda segunda, quarta e sexta, e lembrando obviamente do nosso Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre o podcast, tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E não menos importante, aqui dos meus lados estão passando o meu Instagram, o Twitter e também o Letterboxd, que é um site de crítica onde a minha crítica sobre o filme do Barbarian e outros lançamentos desse ano aqui de 2022 já estão lá, então não esquece de me seguir e também deixar os seus comentários. Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.